Vamos continuar então no nosso curso Inteligência Artificial aplicada à gestão de projetos. Agora estamos já na parte 2 da aula um. Falaremos sobre prompting profissional e validação criteriosa. Vou apresentar para você o método projeto e o checklist valida, que são duas partes importantes do framework AI EasyBook. Também nesta aula você aprenderá a estruturar então os prompts profissionais com o método projeto, transformando necessidades gerenciais em instruções claras para a IA. É muito importante nós sermos claros para a IA e validar as respostas com critério, responsabilidade e rastreabilidade. Prompting profissional é algo muito importante que nós possamos aplicar para que tenhamos os resultados desejados com inteligência artificial. É a capacidade de transformar uma necessidade gerencial, então, em uma instrução clara, contextualizada e verificável para a IA, como nós já falamos. Não é mágica, não se trata de uma fórmula secreta que funciona sempre. As pessoas pedem muito para a gente: mas o senhor não tem um prompt que sirva para qualquer coisa? Você não tem um prompt que eu possa aplicar para uma determinada situação? Sim, muitas vezes você vai utilizar. Eu vou lhe fornecer aqui mais de 50 prompts base para você começar a sua biblioteca. Mas isso não significa que você não deva adaptá-los, você não deva ajustar isso para cada necessidade. Também não se trata de truque. Não estamos falando de enganar a IA para obter respostas melhores. Muito pelo contrário. Estamos falando de sermos claros. E também não é decorar comandos. Não é uma lista de palavras-chave para você memorizar. É estruturar melhor o problema, a decisão ou a oportunidade antes de pedir uma resposta. Estamos falando de estruturar tudo antes de pedir a solução. Estamos falando de buscar alternativas e inovação para uma melhoria ou uma nova oportunidade. E assim você aprendendo a pedir para a IA aquilo que você quer. Um bom prompt do projeto precisa responder algumas perguntas. Primeira, qual é o contexto? Segundo, qual é o papel esperado da IA? Terceiro, qual é a tarefa e o objetivo que você quer, que você tem com isso que você está solicitando para a IA? Que mais? Quais informações devem ser consideradas? Quais restrições existem e qual o formato de saída que será útil? Por último, como a resposta deve ser validada? Então, são partes importantes de um prompt bem construído, de um prompt bem estruturado. O método projeto é uma criação minha. Se trata de algo para que você aplique em projetos profissionais. Na verdade, a sigla projeto não significa que você deve aplicar ou que você pode aplicar este método somente para gerenciamento de projetos. Mas eu entendi que seria uma forma de ajudar a memorizar a estrutura deste método. Primeiro, a letra P está relacionada ao papel da IA. Qual o papel que você quer que ela assuma? A letra R se refere a referências e contexto. Então, qual é a referência, qual é o contexto? A letra O, objetivo da interação. J, julgamento esperado. E, entradas, dados, restrições e premissas. E o T é o tipo de saída. E por último, a outra letra O se refere a observações de validação. Então, um bom prompt, ele não pede apenas uma resposta, ele desenha uma condição de trabalho, ou seja, ele estrutura através de um método completo para decisões, artefatos importantes e comunicações sensíveis. Para tarefas simples, use uma versão mais enxuta. Pratique e ache o ponto de equilíbrio para cada situação. Esta é minha recomendação para você, para que você ache esse ponto. Algumas vezes vai ser interessante você utilizar o método projeto, outras vezes talvez seja melhor você aplicar de uma forma mais sintética, de uma forma mais direta, a construção do prompt. Vamos explorar então com mais detalhes cada parte deste método para que você consiga aplicá-lo de forma eficaz. Papel da IA, a letra P. Defina como você quer que a IA atue. O papel muda sem dúvida nenhuma o olhar da IA. Eu lhe mostrei isso na aula passada, né? Que você diminui o contexto, diminui a abordagem, a abrangência da abordagem que ela vai adotar.
Um consultor sênior, atue como consultor sênior de gerenciamento de projetos. Um outro papel que ela poderia assumir, de um PMO revisor. Você diria para ela o seguinte: atue como um PMO revisando a consistência do documento. Um outro papel, especialista em riscos. Atue como especialista em riscos de projetos complexos. Um outro papel, patrocinador crítico. Atue como um patrocinador crítico, avaliando a justificativa do projeto. E revisor executivo, atue como um revisor executivo preparando uma mensagem para a diretoria. Não são os únicos papéis, são alguns papéis que ela poderia assumir para que você tenha o resultado que você deseja. Se fizer sentido, acrescente experiência, perspectiva e postura esperada. Você quer o quê? Que ele seja crítico, que ele seja didático, que ele seja executivo, técnico ou facilitador. Então você vai aprimorar ainda mais, você pode aprimorar ainda mais o papel que você quer que a IA assuma. Segundo ponto aqui, segundo pedaço da nossa estrutura deste método. O R que é relacionado a referências e contexto. A IA precisa entender o ambiente antes de produzir algo útil. Sem contexto, a IA completa as lacunas do jeito dela. Então lembre-se, ela não consegue ler as suas intenções. Já falei isso para você também na parte anterior, aí na aula anterior. Você não tem dons paranormais na inteligência artificial que você está utilizando. Ela não vai adivinhar o que você está pensando, o que você quer. Então é importante você incluir o contexto. O que você poderia incluir no contexto? Tipo de projeto, setor, objetivo estratégico, stakeholders importantes, restrições, premissas, abordagem provável, nível de incerteza, documentos existentes, etc. É aquilo que fizer sentido para que você tenha a melhor resposta dela. A letra O está relacionada a dizer claramente o que você quer obter. Então, sem que você dê um objetivo claro para a IA, ela tende a produzir um texto genérico, um resultado genérico também. Então, estruturar uma primeira versão ou identificar lacunas poderia ser também um objetivo, identificar o que está faltando, comparar alternativas, uma das mais utilizadas, avaliar opções lado a lado, revisar a coerência, verificar consistência interna, preparar perguntas para uma reunião, por exemplo, e a narrativa executiva, transformar dados em uma narrativa executiva. São alguns objetivos, não são todos. Então, analise sempre com muito critério, com muito cuidado, aquilo que você espera como resultado da interação que você está fazendo com a IA através deste prompt. Julgamento esperado. Explique quais critérios devem orientar a resposta. Critérios, sem dúvida nenhuma, transformam uma resposta comum em uma resposta avaliável. Então, qual é o julgamento que se espera? Valor para o negócio, clareza executiva, a aderência ao PMBOK 8, consistência com a abordagem, riscos de segurança, viabilidade operacional, simplicidade, rastreabilidade, governança proporcional, responsabilidade no uso da IA, etc., ou uma combinação delas. Então você pode orientar sobre qual é o julgamento que você espera que ela faça. A letra E refere-se a entradas, dados, restrições e premissas. Informe o que a IA deve considerar. Ela não vai adivinhar o que você entende que seria aquilo que ela quer considerar. Não existe óbvio. Então eu preciso incluir no prompt se eu tenho um orçamento disponível, se eu tenho um prazo desejado, se estão falando de frentes de um programa, por exemplo, restrições regulatórias, dependências técnicas, stakeholders críticos, premissas conhecidas, incertezas relevantes e dados que ainda não existem. Então, seja claro com ela, diga o que você quer que ela considere. Peça para a IA separar, peça para a IA separar fato, informação verificável de premissa, condição assumida e de inferência, conclusão derivada. Ela é treinada para tirar conclusões derivadas. Então é importante que você diga para ela o que você quer que ela mostre para você em relação a isso, que ela chegou a uma conclusão. Eu faço isso muitas vezes, eu peço para a IA para que ela me diga como você chegou nesse racional. Tipo de saída. Defina o formato, a forma da resposta
sem dúvida deve facilitar o próximo passo do projeto. Então, eu estou interagindo com a inteligência artificial para dar um próximo passo, tomar uma decisão, fazer algo relacionado ao meu projeto. Então, eu quero, no formato de uma tabela comparativa, para poder analisar uma lista priorizada, uma matriz, um checklist, um roteiro de reunião, um sumário executivo, uma primeira versão de um artefato ou um plano de ação. Então, é importante você dizer para ela qual é o tipo de saída que você gostaria de ter no resultado que ela vai te apresentar. Observações de validação, letra O. Então, a boa resposta não é a que parece perfeita, é a que ajuda você a tomar uma decisão melhor. Já falamos sobre isso. Peça para a IA apontar limites. Quais informações estão faltando? Quais premissas foram assumidas? Quais pontos exigem validação humana? Quais riscos existem? E se eu usar esta resposta sem revisão, né? Quais seriam os riscos de eu utilizar uma resposta sem revisão? Quais trechos estão mais frágeis? Quais perguntas devo fazer antes de aprovar? E o que eu não deveria aceitar ainda? Então, tudo podem ser observações com relação à validação. Um prompt ruim é um prompt que é muito simples. Então, tente executar este prompt. Para um pouquinho o vídeo aí, copie esse prompt. Faça um business case para um parque de diversões. Guarde esse resultado aí para você. Muito bem. Problemas desse prompt: sem contexto, não informa o ambiente do projeto, não tem um papel definido que a IA deve atuar, não tem um objetivo claro, não explica o que se quer obter com esse prompt, não tem restrições, não apresenta limitações reais, não tem critérios, não define o que torna a resposta boa, não tem validação, não pede uma identificação de lacunas. A IA vai responder. Você pediu algo para ela, ela vai te responder. Mas a resposta provavelmente vai ser o quê? Genérica. Vai ser uma resposta que não vai ter muita utilidade. Uma atividade rápida aí para você, estimativa de 8 minutos. Reescreva um prompt ruim. Então, prompt inicial: faça um termo de abertura para o meu projeto. Sua tarefa: reescreva usando a fórmula projeto. Então, pegue aí, se você ainda não baixou o material, anote aí ou pegue o material e veja qual é cada item, se você ainda não anotou, se você não guardou, da fórmula projeto. Inclua contexto, inclua um papel para sua IA, inclua critérios e formato de saída, inclua pedido de validação e teste o prompt em uma IA qualquer que você preferir. Não busque o prompt perfeito. Não existe prompt perfeito. Busque um prompt melhor do que o inicial, né? Então, aquele que vai te trazer um resultado melhor. O que caracteriza um prompt profissional? Não se esqueça, hein? Se você não parou o vídeo e tentou construir o prompt da atividade anterior, faça isso. Mas agora que você já deve ter pensado em um prompt já mais estruturado, o que caracteriza um prompt profissional. Então vamos ver aqui um exemplo relacionado a um business case do Fun Life Park. Um papel para ele. Atue como consultor sênior de gerenciamento de projetos. Referências e contexto. Estamos avaliando o programa Fun Life Park, que envolve a construção de um parque de diversões com frentes de infraestrutura, sistemas digitais e uma montanha-russa de alta complexidade técnica. Objetivo da iteração. O objetivo é produzir uma primeira versão de business case para discussão com patrocinadores e investidores. Qual é o julgamento esperado? Critérios: foco em valor, viabilidade, riscos principais, benefícios esperados, premissas, restrições e pontos que exigem validação humana. Entradas, dados e restrições. Pode estar implícito no contexto do programa, se você estiver atuando como frente de infraestrutura e assim por diante. Se você estiver executando em um chat já existente, você não precisa contextualizar. Se tiver arquivos, anexe e diga a IA para considerar esses arquivos que você está enviando. Tipo de saída: qual formato? Organize a resposta em uma tabela com os campos problema ou oportunidade, justificativa, benefícios esperados, custos ou investimentos relevantes, riscos principais, premissas, lacunas de informação e perguntas para a decisão executiva. E o último item, observações de validação.
destaque claramente o que é inferência sua e o que precisa ser confirmado antes de uso. Então vamos copiar este prompt aqui e vamos executar este prompt em uma IA qualquer. Aqui aproveitando, vendo o resultado do nossa parte um. Então aqui está o resultado do Claude, daquilo que nós tínhamos executado lá. Então aqui ele fez as perguntas: que tipo de projeto você gerencia com mais frequência? Vamos supor, tecnologia. Poderia responder aqui. Eu vou para a próxima pergunta. Qual contexto melhor descreve sua atuação? E assim por diante, né? Aqui para você ter uma ideia de como que o Claude, se você ainda não usa o Claude, como que ele formata muitas vezes as perguntas. Então vamos voltar aqui, nós tínhamos aqui aquele plano de IA. Eu vou começar um novo chat. Novo chat, vou copiar aqui aquele nosso prompt, tá? Atue como consultor, contexto, estamos avaliando o programa, objetivo da iteração, julgamento esperado, entradas. Implícito no programa, se você estiver executando um chat existente, não precisa contextualizar. Então eu poderia vir aqui, eu poderia falar anexo o business case do programa, ok? Muito bem. Então eu tenho aqui, eu vou anexar o business case. E o resto você já viu. Então eu vou procurar aqui agora o business case do programa, num outro arquivo aqui. Vou pegar o arquivo e vou copiar para cá. Pegando aqui o Fun Life Park, vou pegar o business case dele. Muito bem, já achei aqui. Tem aqui uma versão didática aprimorada. Já estou adicionando aqui. Depois você vai ter o arquivo aí para você acessar, se você quiser ter mais detalhes sobre ele, sobre esse arquivo que eu estou utilizando aqui para execução. Ok? Ele está salvando o arquivo aqui, demorou um pouquinho, pronto. Agora eu vou conseguir executar aqui. Então ele vai fazer a análise desse business case e vai me dar uma resposta de acordo com aquilo que eu havia colocado no prompt. Então, tendo aí o prompt, tendo aí o estudo de caso, você pode também repetir essa execução que eu estou fazendo, se você quiser, tá? Ou, se você quiser, pode fazer com algum outro programa, algum outro projeto seu. Então, ele está fornecendo aqui legenda de validação, base documental, inferência consultiva, validar, informação que exige confirmação por patrocinadores. Documento analisado é um estudo de caso educacional. Seus parâmetros quantitativos são hipóteses didáticas e não representam estimativas reais de mercado, engenharia, licenciamento ou investimento. Então, aqui tem os campos. Na primeira versão discutida, ele mostra a base documental e a inferência consultiva. Então, para cada campo, ele foi fazendo de acordo com o que eu pedi. Qual é a base documental e qual é a inferência consultiva que ele chegou à conclusão. Também para benefícios esperados, se você quiser, pare o vídeo aí, leia com calma. Custos ou investimentos relevantes, orçamento total que não foi definido e assim por diante. Também a inferência consultiva com relação a isso. Riscos principais, então tem aí também as informações para você parar o vídeo e ler com calma se você quiser. Premissas, tem aqui também base documental e a inferência consultiva. Lacunas de informação, com a mesma estrutura. Perguntas para decisão executiva, também inferência consultiva. Validação obrigatória. Veja o que ele destacou aqui, ó. Ou seja, ele está lhe avisando que é importante você validar essas perguntas antes de fazê-las eventualmente a alguém. Recomendação preliminar para patrocinadores e investidores. Então, tem a base documental e a inferência consultiva também. Primeiro gate executivo deverá exigir, no mínimo, um estudo independente de mercado e demanda, uma avaliação preliminar do terreno e da infraestrutura, etc. Então vejam que fez uma análise de acordo com o prompt que nós carregamos e com o documento que foi colocado aí para que ele utilizasse como referência. Sem dúvida nenhuma, você vai me ouvir falar muito sobre isso durante todo esse curso. A validação humana é criteriosa e essencial. Ela é muito importante. Ela tem que ser criteriosa e tem que ser efetivamente feita em tudo aquilo que a IA produz para você. Então, a validação criteriosa é o processo de decidir o que fazer com a resposta da IA. Então, você pode aceitar, ajustar, complementar, testar em outra IA. Você pode validar com um especialista.
descartar ou registrar como apoio. Importante que a IA sugere, e você, como gerente, como líder do projeto, valida, avalia, decide e responde, ok? Nunca confie cegamente. Eu criei então uma outra estrutura para te ajudar nesse sentido, que é o checklist que eu chamei de valida, que é uma abreviação para você usar antes de aceitar qualquer resposta importante da IA. Não use apenas no final. Então, primeiro, avalie com relação ao valor. A resposta ajuda a tomar uma decisão ou produzir um resultado útil? Uma primeira pergunta que você tem que fazer analisando esse resultado. Aderência. A resposta está alinhada ao contexto, à abordagem e aos objetivos do projeto. Com relação à letra L, lacunas, a resposta deixa claro o que está faltando. Com relação à letra I, inconsistências, há contradições, generalizações ou afirmações frágeis. Dados, letra D, a resposta depende de dados que não foram fornecidos. E a letra A, ação humana, o que precisa ser revisado, validado ou decidido por uma pessoa. Então, é uma forma de você utilizar este checklist para você validar as respostas que você recebe da inteligência artificial. Mais uma ajuda aí para que você faça um uso eficaz. Então, muito bem, atividade, mais uma atividade rápida, uma auditoria de resposta da IA. Escolha uma resposta gerada por IA e aplique esse checklist, o valida. Então, marque trechos com três etiquetas quando você estiver fazendo isso. Usar, ou seja, quais são os trechos aproveitáveis diretamente. Com relação a ajustar, pode colocar lá uma marquinha amarela. Trechos que precisam de refinamento. E validar antes de usar, trechos que exigem confirmação humana. Depois respondo o que eu aceitaria, o que eu não aceitaria e o que eu perguntaria a um stakeholder ou a um especialista antes de seguir. Então, são formas de você validar e depois registrar pelo menos uma lacuna que precisa ser levada para o business case e para o termo ou para o termo de abertura. Então, veja aí, faça, execute essas atividades que eu estou propondo para que seu aprendizado seja efetivo, para que você tenha uma jornada de aprendizagem eficaz. Uma outra proposta que eu tenho no framework, no AI EasyBot, é um registro de uso e validação de IA, que é o RUIA. Então, nem todo uso de IA precisa ser registrado, mas aquilo que for relevante deve deixar rastreabilidade, para que você depois, caso tenha dúvidas com relação a aonde exatamente foi utilizada a inteligência artificial, como foi esse uso e quais foram os resultados obtidos, você tem esse registro. Registre então quando a IA apoiar decisões, artefatos importantes, comunicações sensíveis, análises de risco, premissas críticas, mudanças relevantes e recomendações para patrocinadores. Governança boa efetivamente não é burocracia, é memória útil para decisões melhores e para que você tenha possibilidade também de auditar isso depois, ter rastreabilidade. Então, o que registrar no RUIA? Registre de forma simples, né? Por exemplo, aí tem uma sugestão de alguns campos, data, ferramenta, objetivo, prompt, etc. De forma que você consiga registrar o que registrar, quando o uso ocorreu, qual IA foi utilizada, etc. Se quiser, pare o quadro aí, guarde isso, se quiser, registre isso em algum lugar para você ter aí uma colinha para uso imediato. O registro não existe para controlar pessoas. Ele existe para proteger decisões. Para essa aula, vou deixar uma sugestão aí para você. Faça um registro simples de IA. Faça um registro aí e deixe isso registrado e o objetivo é você criar o hábito, não burocratizar o uso. Então, faça uso quando for necessário, quando for conveniente. Quando você estiver utilizando a inteligência artificial, é muito importante você ter atenção a dados sensíveis. Então, antes de utilizar IA, pergunte: tenho autorização para inserir isso na ferramenta? Ah, mas professor, eu estou utilizando aqui uma ferramenta gratuita, mas está dizendo lá que eu fiz a opção de não compartilhar os dados. Isto não garante o sigilo das suas informações. Eu repito, isto não garante o sigilo das suas informações. Então você precisa tomar muito cuidado.
Se você estiver utilizando a IA num ambiente corporativo, na sua empresa, pergunte para a sua área de tecnologia, para quem for responsável por isso, se for uma outra área, se você pode ou não alimentar os dados, determinados dados, na inteligência artificial. Se o seu ambiente tem proteção, se você estiver utilizando uma conta corporativa. É importante você avaliar, por exemplo, aspectos relacionados à confidencialidade. Esse dado é confidencial? Ou se existe informação pessoal identificável, dados pessoais, naquilo que você está fornecendo para a inteligência artificial. Estratégia, se há algum tipo de informação estratégica da tua organização ou de alguma organização envolvida e que não deveria ser exposta. Risco jurídico, há contrato, preço ou dado regulado? Que mais? Eu tenho autorização para inserir isso na ferramenta? Se você tem uma autorização, ok. Se você não sabe, desconhece isso, de novo, consulte quem pode lhe dar essa informação. E a anonimização, o dado pode ser anonimizado, ou seja, eu posso converter esses dados, eu posso transformar esses dados de forma que eles sejam anônimos. Então, ao invés de colocar o nome do cliente, colocar cliente um, 2, 3, 4, por exemplo, não alimentar CPF, RG, dados pessoais dos seus clientes, ou seja lá de quem for, né? Em caso de dúvida, reduza, anonimize ou não use. Na aula ou quando estiver praticando, prefira sempre dados fictícios, públicos anonimizados ou nós temos justamente um estudo de caso, Fun Life Park, que durante o curso você vai ter acesso a documentos de projetos desse estudo de caso que foi construído, é 100% fictício, então você pode utilizar ele como base para poder exercitar, para poder executar os prompts que nós estamos propondo. E as outras atividades também. Um bônus aqui já nessa aula. Conheça o Easy Prompt Creator. Então ele é o que? É uma ferramenta intuitiva projetada para ajudar você a construir prompts profissionais de forma rápida e eficiente, garantindo que todos os elementos do método do projeto sejam considerados. Então, além de ele lhe ajudar a construir prompts, ele já tem o método do projeto dentro dele. Então, ele simplifica a criação, transformando o processo complexo de elaboração de prompts em etapas claras e fáceis de seguir. Que mais? Ele garante completude, ele assegura que todos os componentes essenciais, como papel, referências, etc., estejam presentes dentro dessa estrutura e também otimiza resultados. Ele vai ajudar a formular prompts de alta qualidade que geram respostas mais precisas e úteis da IA. Então, aqui no material você tem o link dele, basta clicar aqui no material em cima dessa imagem que ele vai abrir aqui dentro do Chat GPT. André, eu não tenho uma conta do Chat GPT. Você pode criar uma conta gratuita. Com a conta gratuita, tendo o link, você vai conseguir acessar diretamente. Então, se você clicou aí e não abriu esse Easy Prompt Creator, é porque você ainda não tem uma conta criada. Então, você pode executar, você pode criar. Se você já tem uma conta, você pode vir aqui também nos menus, procurar aqui se for uma conta paga. Nas contas gratuitas você não tem esse acesso aos GPTs. Clicando aqui em GPTs, você vai poder explorar os GPTs. O que são GPTs? São como se fossem mini agentes. São estruturas que são pré-formatadas, pré-definidas dentro do ambiente do chat GPT, que você pode acessar e você pode executar coisas que estão, como eu disse, pré-definidas ali. Então ele tem ali algum tipo de funcionalidade. Então, ó, veja, já aparecem alguns meus aqui. O Easy Prompt Creator aparece aqui. Você pode procurar pelo nome, se eu pusesse Easy aqui, mandar pesquisar, ele vai pesquisar várias coisas, né? Inclusive algumas que não foram elaboradas por mim. Ou você pode colocar o nome do autor. Se você colocar, por exemplo, aqui André Ricard, meu nome, você vai ter acesso a diversos prompts que eu criei. Então você tem diversos GPTs, né? Que são prompts com instruções. Na verdade, ele não é só um prompt. Ele é um prompt, uma instrução de execução que tem ali, além das orientações e instruções, eu posso salvar arquivos, eu posso salvar, dependendo da situação, links, fontes de informação para que ele execute. Então aqui apareceram alguns dos meus prompts, dos meus GPTs, perdão, novamente, e um deles é esse aqui. Então se eu vier por aqui também, esse Prompt Creator, eu posso iniciar um chat
E você, daqui, a partir daqui, se você clicar em algumas dessas mensagens, ok? Então, aqui você, clicando ali, você tem uma explicação de como você pode utilizá-lo. Então, ele vai fazer algumas perguntas. Qual o seu objetivo? Então, você pode vir colocando aqui e coloca a resposta. Criar um prompt para me ajudar a organizar uma viagem. Sei lá, qualquer coisa que você quiser. Se você der Enter aqui, ele vai executar. Então você tem que dar um Shift Enter. Shift Enter 2. Responde a segunda pergunta. Onde você pretende usar o prompt? No chat GPT, criação de imagens. Eu vou colocar chat GPT. Tá? E aí, quando você for respondendo, ele vai no final executando aqui. Ele vai lhe dar um prompt prontinho para você copiar e executar aonde você quiser. Ah, eu estou usando aqui, estou criando ele dentro do GPT da OpenAI. Não tem problema nenhum. Você vai conseguir copiar esse prompt e executar em outro lugar. Então, no chat GPT, vou até responder tudo aqui para criar um para você. Que tipo de resultado você deseja? Uma tabela. Qual estilo de tom você prefere? Então, vou colocar didático. E 5. Existe alguma restrição ou preferência? Por exemplo, tamanho, público, idioma, formato, ferramenta? Não, tá? Vou colocar que não. Responder de forma simples, a ideia ainda incompleta. Então, ele vai construir um prompt para mim. Eu posso pegar esse prompt depois e executar em qualquer lugar. Perfeito, ele criou o prompt ideal aqui. Já, ó, veja, ele já construiu dentro do formato do método projeto. Papel da IA, referências e contexto e assim por diante. Eu vou copiar isto aqui, tá? Então, copiando. Ah, ele está executando ainda. Ele ainda está executando aqui, ó. Tá? Então, vamos esperar ele terminar. Agora ele terminou. Agora sim eu consigo copiar. Vou copiar esse prompt. E eu poderia ir aqui num outro qualquer. Vou usar o plano Gemini, desculpe. Vou criar uma nova conversa aqui no Gemini. E vou copiar, Ctrl V, aquele prompt aqui. E vou executar. Pronto. Eu tenho uma construção de um prompt utilizando o modelo, o método, projeto. Então tá aqui, destino, origem, ele criou aqui e me fez um monte de perguntas, né? Planejar uma viagem, vamos começar a desenhar o seu roteiro. Então, para onde você quer ir, o destino, cidade de origem, etc. Então, é uma forma de você construir prompts melhores. Então, esse é um dos bônus que eu tenho para a aula de hoje. Uma outra referência que eu quero passar para você aqui é comentar com você que eu tenho um outro GPT, que esse é exclusivo para quem é aluno do curso, que é o AI EasyBook Guru. Então, esse aqui ele é um pouco mais completo. Ele, além de te ajudar a construir prompts melhores, utilizando o método projeto e também fazendo validações, ele também tem todo o framework AI EasyBook dentro dele. Mas esse aqui, ele é exclusivo para quem é aluno do curso. Então, se você, ao final deste módulo gratuito, resolver comprar o curso, você vai ter acesso a esse guru que vai te ajudar a utilizar toda a estrutura do framework de maneira eficaz, de maneira facilitada e te ajudando a criar as coisas com base no framework e vai te ajudar também a validar aquilo que você gerou com base na estrutura toda. Então, ele é disponível somente para alunos matriculados no curso, ok? Então, vou clicar aqui só para você ver que ele também é uma estrutura de GPT e que ele diz aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, e clicar, ele vai me explicar como que ele trabalha, né? Ele vai dizer, vai dar uma explicação, ele tem toda a base de conhecimento do framework dentro dele. Então, um GPT exclusivo para alunos e ex-alunos e pessoas autorizadas diretamente pelo professor André Riccardi. Então, ele, ponto de partida. Então, ele vai começar explicando algumas coisas aqui com relação ao framework, aos níveis de uso do framework, artefatos iniciais recomendados. Ele te ajuda a validar também artefatos que você produziu com base no AI EasyBook Framework, tá bom? Então, esse é um bônus para quem é aluno do curso, para quem comprar o curso e quem estiver nos outros módulos, nas outras aulas do curso. Se você vai continuar na parte 3 agora desta primeira aula, desse primeiro módulo gratuito, eu recomendo que você faça aquela pausa de 10 minutos para você relaxar, para você ter o melhor aproveitamento possível do conteúdo, ok?
Muito obrigado, até a próxima aula. Espero você por lá.